Eu falei em outro vídeo das lesões causadas diretamente pelo cabresto do cavalo. Mas não são só essas lesões que acontecem. Normalmente o cavalo que estira, que não gosta do cabresto, que se estira e se joga quando está de cabresto, ele vai ter, ou pode ter outras lesões. Por quê? Algumas vezes, igual ele está amarrado na cordinha, que é o certo. Né? Então ele vai estirar, ele vai se jogar para trás e vai estourar e ele vai cair, pode cair de costas. E isso acontece com alguma frequência. E quando o cavalo cai, tem uma queda ou tem um histórico de ter estirado com o cabresto, é importante que a gente faça a avaliação e faça análise de algumas regiões possíveis de serem lesionadas nessa queda. A primeira delas é o cavalo bater a cabeça. Essa é uma das situações. E quando o cavalo bate a cabeça, que é das mais perigosas, ele vai bater a crista do occipital, que esse é um pontinho de osso, se vocês palparem entre as orelhas, que vai ser este osso aqui, a crista do occipital, que é a porção mais superficial, mais dorsal do cavalo, e que se ele cair, vai cair. Vai bater e pode até fraturar. Não é incomum. Eu já tive vários casos clínicos onde o cavalo tinha fratura do osso occipital por causa de queda. Ou às vezes nem tem o histórico de queda, ele está me atacando. Nem tem o histórico de queda, mas por essa fratura aqui no osso occipital, eu já sei que ele caiu algum dia e bateu a cabeça. Esse é o primeiro local. Outro local onde a gente vai ter fraturas e lesões é a região da cernelha. Né? A cernelha é essa região aqui formada pelos processos espinhosos torácicos, os mais altos. Tem cavalos com a cernelha mais destacada ou mais evidente e menos evidente. Quando o cavalo tem a cernelha muito alta, é mais provável que ele bata a cernelha. E nessas situações, nós vamos ter as fraturas dos processos espinhosos das vértebras torácicas. Então aqui eu peguei algumas vértebras torácicas, né, algumas das que formam a cernelha, e aí a gente tem nessas partes da vértebra, né, o corpo vertebral, e saindo do corpo vertebral, deixa eu deixar aqui quietinho, você cuida dos ossos aqui. Saindo das vértebras, na região da cernelha, a gente tem os processos espinhosos, que são os mais altos da coluna do cavalo. E aí, quando ele cai de costas, ele cai sobre este osso e a gente vai ter a fratura dos processos espinhosos nessa região da cernelha. Também uma fratura bem comum e que pode ocasionar, né, um período de descanso no cavalo bem prolongado, que pode chegar a 1 ano ou mais. Então, crista do occipital, cernelha. Outro ponto importante, ou outro ponto de lesão frequente nos cavalos, o túber isquiático. Então, se a gente for no final da pelve do cavalo, essa aqui é a pelve do cavalo, a gente tem alguns túberes, os laterais que são os coxais, e atrás, a parte de trás, é o túber isquiático. Esse túber isquiático, ele é formado por um osso esponjoso, e às vezes o cavalo, quando ele cai, ele estira, ele cai sentado. Ele vai cair sobre esse túber isquiático. E isso causa fraturas nessa região. Isso é bem importante porque, além de ser a dor da fratura, nós temos a inserção de músculos de extrema importância para o cavalo, especialmente o cavalo de esporte, né, que são os músculos da propulsão. Semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, que todos se inserem nessa tuberosidade. Então esse é um outro ponto bem comum de lesão, bem comum de terem fraturas nessa região. Então, se a gente vê um cavalo com diferença, que a gente consegue ver externamente, no túber isquiático, a gente já pode imaginar que esse cavalo, em algum momento, teve uma queda. E por último, mas não menos importante, fraturas de última vértebra sacral e cauda. Novamente, quando o cavalo cai sentado, ele cai sentado ou bate o túber isquiático e a cauda. Tá? A fratura da primeira vértebra caudal ou última sacral são comuns. Então, o cavalo, quando tem histórico de ter caído, batido a cabeça, tem uma lesão na nuca, mesmo que tenha aqui uma fratura de crista occipital, eu nunca deixo de radiografar a cauda, porque normalmente ela conta uma história. Ela pode não ser uma causa primária de dor e disfunção, mas ela conta uma história de que esse cavalo caiu sentado.
Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, esse trauma pode causar lesões no sacro, que podem ser vistas através do ultrassom transetal como microfraturas. Deixa eu virar aqui. Nessa região dos forames, de onde saem as raízes nervosas do plexo lombosacro, podendo causar desde incontinência urinária, retenção de urina, retenção de fezes, e dependendo do ramo nervoso que pegar, se for mais cranial, até atrofias musculares e perda de algum grau de mobilidade dos membros. Então fiquem muito atentos. O cavalo, eu gosto de dizer que cada dia que amanhece vivo é um milagre. Então a gente vai lidar demais com os traumas na coluna do cavalo. E a gente precisa ficar atento para procurar em todas essas regiões-chave e não perder nenhuma lesão nos cavalos que sofrem disso. E se você quiser saber um pouco mais ou muito mais sobre a anatomia e biomecânica da coluna do cavalo, associando do jeito que eu fiz aqui com a clínica, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do curso de anatomia e biomecânica que eu estou disponibilizando. É um curso online, onde eu falo muito mais sobre esse e outros temas relacionados à anatomia e biomecânica da coluna do cavalo. Vai lá no link da bio e a gente se vê no Spine Start de anatomia e biomecânica.